Olá, amigos, estamos a caminho de Montevidéu, onde a seleção brasileira chegará na noite desta sexta-feira, saindo do calor de 40 graus de Cuiabá para pegar temperaturas na casa dos 6, 7 graus. Na capital uruguaia, a seleção brasileira chegando no final da noite de sexta-feira para realizar sua primeira atividade no sábado à tarde no estádio Campeón del Siglo. E o técnico Fernando Diniz convocou mais um jogador para esse jogo contra a seleção uruguaia. É isso mesmo, tem jogador novo chegando e ele vai se apresentar já no Uruguai para essa primeira atividade com a seleção brasileira. Trata-se do lateral direito Emerson Royal, jogador do Tottenham. A verdade é que ele não vem sendo titular absoluto da posição no time inglês. Tem sim entrado, tem sim jogado, mas ele hoje não é o titular da posição na equipe da qual o Richarlison hoje também faz parte, o atleta da seleção brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Richarlison, que de novo não teve uma boa atuação com a camisa número 9 da seleção. Mas sobre o Emerson, ele está convocado, se apresenta já no Campeón del Siglo, se apresenta já em Montevidéu, no Uruguai, para trabalhar com a seleção no Campeón del Siglo. Aí você pode perguntar, Marcelo, por que o Royal foi convocado? Gente, o Danilo sofreu uma lesão muscular durante o jogo contra a equipe da Venezuela, ainda no primeiro tempo, teve que deixar o gramado. Logo depois, o Dr. Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira, analisou o caso do lateral direito que atua na Juventus e viu que ele não teria condições de jogar na partida contra o Uruguai. Aí muita gente pode falar, mas poxa, Marcelo, ele é um dos líderes dessa seleção, é o titular da lateral direito, por que ele não fica com a seleção? Eu explico, não pode. O jogador lesionado, ele obrigatoriamente tem que voltar para o seu clube para iniciar o tratamento da lesão. Nenhuma seleção ela pode ficar durante uma data FIFA com um jogador que já tem uma lesão constatada, ainda que seja leve. Porque o jogador precisa voltar para o clube para reiniciar o trabalho de recuperação. Algo já foi, é claro, feito com o Dr. Rodrigo Lasmar em Cuiabá, mas o Danilo já está voltando para Turim, onde vai iniciar a sua recuperação de fato junto com a equipe italiana. E essa lateral direita, gente, aliás, nem só a lateral direita, né? Tanto a lateral direita, tanto a lateral esquerda, um problema nessa convocação. Danilo machucado. A gente tinha o Diniz que tinha chamado o Wanderson, machucado. Caio Henrique, que havia sido chamado, machucado. Renan Lodge, machucado. Os quatro laterais que o Diniz chamou no primeiro momento se lesionaram. Vamos ver agora, né? Agora a gente tem à disposição no elenco da seleção para esse jogo contra a equipe do Uruguai. Ian Couto do Girona, Emerson Royal do Tottenham. A expectativa é que o Ian Couto seja titular. Mas vamos ver como é que o Diniz vai utilizar a presença do Emerson Royal. Do lado esquerdo, Guilherme Arana e Carlos Augusto. Guilherme Arana foi o titular contra a equipe da Venezuela em Cuiabá e o Carlos Augusto ficou no banco. Beleza, Emerson Royal está convocado. Agora a gente vai falar sobre esse empate da seleção contra a Venezuela. E aí ficou muito marcado sobre a pipocada, né? Não que o Neymar deu, mas que o Neymar levou. Acho até que o Neymar se esforçou ali para tentar colaborar com a jogada. O espaço aqui nos comentários está livre para você analisar a atuação do Neymar Júnior. É um contexto diferente porque ele tá tendo que se movimentar muito dentro do gramado. Aí parte por uma questão física. A Venezuela marcou com a linha muito baixa. A seleção teve dificuldade de infiltrar. Eu até acho que o time está um pouco preciosista. Eu acho que a seleção pode ser um pouco mais contundente. A seleção pode arriscar um pouquinho mais, porque tem bons finalizadores para isso. A gente tem que entender que as seleções que vão enfrentar a seleção brasileira vão marcar praticamente com 9 jogadores atrás da linha da bola, 10 jogadores ali na entrada da grande área defensiva. Então tem que arriscar. Mas antes da gente ouvir os jogadores sobre essa atuação da seleção, vamos ouvir o Neymar Júnior. Ontem o Neymar ele foi sorteado pro doping depois do jogo. Ele só deixou a Arena Pantanal por volta de 2 horas da manhã. Ele encontrou o Cab Lame, né, que é um TikToker famoso. E aí ele deu entrevista e ele falou sobre esse balde de pipoca que foi arremessado nele. Vamos ouvir o que falou o camisa número 10 da seleção brasileira, Neymar Júnior. O time da Venezuela pegou pesado, a arbitragem deixou muita coisa rolar. O que você achou que foi preponderante para o resultado?
Tchau. Deixa eu falar agora, né? Calma. Vamos analisar esses jogos. Eu sei que a gente. Não acho que a gente jogou mal a partida. Tentamos, buscamos, tentamos criar oportunidade. Conseguimos algumas, o goleiro deles foi muito bem hoje. Infelizmente, eles acharam uma bola e acharam empate. Né? E esses detalhes, esses erros que a gente tem que buscar consertar para acabar não ser surpreendido como foi hoje. Pela forma como a torcida tratou vocês durante toda a semana, te surpreende aquele gesto na tua saída de campo aqui de um cara aleatório jogar um negócio? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Cara, é triste. Obviamente que é muito triste. Não venho aqui de férias, muito mesmo para passear. Vim para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender o meu país. E obviamente que a gente está ali fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor. E muitas das vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Então, se esse cara que arremessou, eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim, eu fiquei bem nervoso, na verdade, porque eu acho que esse tipo de atitude eu condeno, não é isso, não tem que fazer. É muito ruim pro futebol, pro ser humano, acho que para tudo isso. Acho que um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seus filhos da melhor maneira possível. E se ele reclama tanto, ele deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu. Bom, tá aí, portanto, a fala do Neymar se mostrou muito irritado com essa questão do balde de pipoca. Disse, não tô aqui de férias. Foi a fala do Neymar. Gente, sinceramente, eu acho que o Neymar foi o cara que mais esforçou ali no meio de campo. A atuação da seleção brasileira foi boa? Não foi boa. Eu não posso vir aqui enganar o torcedor e dizer que a atuação foi boa. Eu acho que a gente precisa encontrar recursos para estabelecer maneiras de vencer defesas que são muito fortes. Ou melhor, talvez nem tão fortes assim, né? Porque se a gente for olhar a linha defensiva da Venezuela, não tem nenhum jogador que atue em clube de primeira prateleira. Não tem. Então, defesas que se compactam muito e tentam fechar o espaço da seleção. Você tem que encontrar recursos para bater de fora da área. Eu até tava esperando isso. O Diniz treinou isso durante a semana, mas ele não apresentou isso durante a atividade. Eu acho que tem que abrir mão um pouco desse perfeccionismo para ser um pouco mais efetivo, porque senão a seleção brasileira vai ter muita dificuldade, sobretudo contra essas seleções que tem um nível mais baixo, porque elas vão jogar de fato para empatar, jogar para buscar uma bola, e é o futebol. A seleção brasileira tem que estar pronta para encarar essas circunstâncias. Quem falou também após a partida foi o lateral direito Danilo, que está cortado na seleção brasileira, e a gente ouve a fala do lateral da Juventus. Assim, tem muita coisa pior no mundo, ainda bem que a gente é privilegiado de fazer esse trabalho, mas realmente não é fácil de administrar. E é isso aí, as eliminatórias sul-americanas, tirando 2 ou 3 adversários, vão ser sempre esse tipo de jogo. A gente tem que ficar mais atento nesse tipo de situação. A gente sabe que isso vai acontecer, a gente sabe que essa vai ser a única arma que as outras equipes vão ter contra a gente, um contra-ataque, uma bola parada. Cabe a nós aumentarmos a concentração, o nível de concreteza na hora de finalizar as oportunidades que a gente tiver, que pode acontecer isso, a gente está consciente. O Diniz hoje forçou muito pela esquerda, né? Muito. Eu acho que o outro jogo ele foi dividiu um pouquinho mais. Como é que você fica nessa flutuação, nessa espera, nessa isca da bola bater e já voltar para a esquerda? Tem a ver com peça também, né? Hoje a gente não tinha o Rafinha, que é um jogador que de lá executa um pouco melhor. O Rodrigo é um pouco mais um meia, que joga mais flutuação, então ele estava fazendo mais cópia com o Neymar. É natural que a gente jogue, a gente sempre jogou muito mais do lado esquerdo e ainda com esse tipo de jogo ainda mais. Mas como eu falei, a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio, não sair daquilo que a gente tinha para 100% um outro tipo de jogo. Isso o Diniz está consciente, os atletas estão conscientes, só encontrar um equilíbrio e implementando pouco a pouco as ideias do Diniz, porque o que a gente tinha também nos deu muitos frutos na parte defensiva, na segurança, na solidez. Então assim, a gente vai pouco a pouco encontrando esse equilíbrio, implementando as coisas novas e tenho certeza que o futuro é bonito para essa molecada. Amém. Bom, para fechar esse nosso boletim, o Neymar é muito irritado com essa situação do balde de pipoca, irritado com o torcedor, o Danilo projetando mais à frente. A gente vai ouvir também o Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, que também analisa esse momento de entendimento das ideias do técnico Fernando Diniz. Vamos ouvir
o que falou o Marquinhos, o zagueiro da seleção. Eu creio que cada vez mais a gente vai procurar crescer, procurar melhorar, né? E isso é uma coisa, eu creio que a questão do gramado é uma coisa interna que a gente tem que discutir sim, né? Tentar melhorar cada vez mais para ajudar a gente, porque querendo ou não, favorecia muito mais a Venezuela hoje do que a gente, né? A questão do gramado, mas foi apenas um dos fatores, não vamos colocar a culpa do resultado somente no campo. A gente está falando com vários companheiros seus aqui do time sobre essa assimilação do modelo de jogo do Diniz. Às vezes fica difícil de quantificar ou de exemplificar para quem está ouvindo do lado de lá, de casa, assistindo a seleção, torcendo, ficando irritado em algum momento, o quão complexo é mudar radicalmente o modelo de jogo. Tem como você falar pra gente assim, como é que é isso, Marquinhos? Para um jogador acostumado a trocar de sistemas, às vezes, dentro do clube, dentro da seleção brasileira, o que é essa mudança? Se você tivesse que comparar com algo assim, o que é essa mudança de modelo? Creio que é uma mudança muito boa, muito positiva, né? Apesar do resultado não ter sido melhor hoje, creio que, né, a gente vem se divertindo muito dentro de campo com essa forma de jogo, né? Creio que todos os jogadores que jogam com ele gostam muito da forma que ele atua, da forma que ele treina, da forma que ele trabalha. É um grande treinador, né? Então a gente é jogadores de alto nível, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, né? E pedir um voto de confiança, né, para todos, para ter tranquilidade. Creio que muita coisa boa está por vir aí durante esse ciclo, que creio que os torcedores vão gostar muito do que a gente vai fazer dentro de campo, né? Mas é um processo de adaptação e é normal fazer bons jogos, fazer jogos um pouco menos, né, não posso falar mais atrativos, mas a gente vai tentar sempre buscar essa efetividade também, trazer junto com a gente. Se tem jogos que a gente não vai conseguir exercer, talvez o nosso nível é futebol, mas a gente tem que ir buscar o resultado, né? E uma partida como hoje era muito importante o resultado para nós, né? Mas creio que a gente seguindo esse caminho, juntos, trabalhando, tranquilo, né? É um começo de um novo ciclo. Creio que todos vão gostar muito do que vão ver pela frente. Tem uma última pergunta para você a respeito de como a arbitragem atuou no jogo de hoje. Não teve nenhum lance capital que tenha sido marcado de forma errada ou não, o impedimento no gol do Vini, de fato o Neymar estava impedido. Mas há algo que às vezes irrita mais o jogador do que o lance capital, que é não marcar uma falta ou ter um critério diferente de marcação de falta e um excesso de violência com os jogadores mais criativos do Brasil. A gente perto do campo sentiu isso, vocês dentro de campo sentiram isso também, e é possível fazer algo para que se proteja mais o talento no futebol sul-americano? Eu acho que foi isso, né? Vocês ali perto do campo podem ver muito bem também, como a gente, né? Creio que critérios, né, em algumas faltas tinha que ter protegido alguns jogadores, né? Chegaram muitas vezes atrasados e não foi assinalado nenhum cartão, nem mesmo às vezes uma falta, né? Por outras vezes também alguns lances de contato ele já dava falta também como são pequenos gestos, né, que acaba, a gente tem que melhorar isso também, né? Não adianta também a gente ficar dependendo de arbitragem. Creio que, né, nós somos grandes o suficiente para saber que a gente tem que manter o nosso foco, né? Saber que a gente tem que manter a nossa concentração para que a gente não caia talvez se o juiz estiver desfavorecendo a gente dentro de campo, a gente está concentrado para manter o nosso futebol. Para fechar, seleção brasileira desembarca em Montevidéu. O técnico Fernando Diniz, diferente do que foi na primeira data FIFA, dessa vez ele vai ter 3 treinos no país vizinho. Vai ter 3 treinos no Uruguai, 2 no Campeão del Siglo e 1 no Estádio Centenário. A seleção brasileira volta a trabalhar neste sábado à tarde. Treina sábado e domingo no Campeão del Siglo e na segunda, véspera da partida, treina no Estádio Centenário. Aí fica a grande questão. Será que o Diniz fará mudanças na equipe? A grande dúvida é, Richarlison fica no time titular? E o Neymar? Será que o Neymar ele vai estar numa faixa do campo onde ele precisa se movimentar um pouco menos? Ou ele vai seguir com essa liberdade de ter que buscar jogo atrás? E aí isso tem uma questão física também. O Diniz vai falar sobre isso. O Diniz vai buscar a melhor maneira da seleção funcionar, mas para o Diniz é importante que a seleção brasileira já tenha boas atuações. Porque pelo que a gente tem de informação, o Carlo Ancelotti chega em junho. Então, faltam para o Diniz jogo contra o Uruguai, jogo contra a Colômbia, jogo contra a Argentina. Jogo contra a Espanha, um jogo contra a Inglaterra ou contra a seleção portuguesa e acabou, em tese, o ciclo do Fernando Diniz. Então, pro Fernando Diniz é muito importante que a seleção brasileira seja eficiente. A seleção brasileira seja eficiente nesse passo em busca da Copa do Mundo de 2026. O Uruguai é adversário que empatou em 2-2 contra a equipe da Colômbia, jogando em Barranquilha. Um bom resultado sob o comando do Louco Bielsa.
e agora joga em casa. É uma equipe que está se renovando, tem novos nomes, Suárez e Cavani não estão presentes nessa lista, e é claro, a gente espera um grande enfrentamento entre a seleção brasileira e a equipe do Uruguai, na próxima terça-feira no Estádio Centenário Montevidéu. A gente está indo para lá, fazendo uma conexão, a gente se embarca para acompanhar a chegada da seleção brasileira, é claro. Eu conto com o seu like, conto com a sua participação, conto com o seu moral aqui no canal da Litoral News, onde você fica por dentro de tudo que acontece com a seleção brasileira. E deixa eu lançar um exercício. Bota aqui nos comentários qual seria a sua escalação para o jogo de Brasil contra o Uruguai na próxima terça-feira no Estádio Centenário. Valeu, galera!